Gente, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui ler alguns comentários muito interessantes de vocês e eu fico assim muito feliz com esses comentários, porque eu conheço um pouco mais de vocês, eu conheço um pouco da realidade de vocês e algumas pessoas, né, algumas irmãs têm ido também lá no Instagram, que é Raquel Mariano UFC, e eu quero aqui, viu, irmãs, agradecer a todos os comentários. E antes de ler os comentários, dar aqui alguns direcionamentos, eu estou abrindo aqui para ler os comentários de vocês, dando um direcionamento na palavra de Deus. Antes disso, eu quero perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana UFC. Amém, irmãs? Então aqui no vídeo, deixa eu ver aqui. No vídeo, retira esses objetos da sua casa. Esse vídeo, viu, irmãs, ele tá muito interessante, esse vídeo. Tá muito interessante porque eu falo sobre retirar, né, alguns objetos da casa. É o vídeo número, o vídeo número 1318. E a Fátima, ela fala assim, né, a Fátima, ela fala assim, Fátima Silva, 2231. Obrigada, viu, irmã Fátima, pelo seu comentário. Ela fala assim, amor, seu vídeo em que fala de uma entidade saindo do quarto da bagunça, eu aprendi muito, inclusive nunca mais juntei essas coisas que eu não uso, Poderia fazer um vídeo falando novamente sobre isso? A paz do Senhor Jesus, a paz, amada. Vamos lá. Nesse vídeo que olha, irmãs, esse vídeo viralizou. E na verdade, né, eu não tinha maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Eu sabia assim muito distante que tinha uma entidade da sujeira, né? Mas para mim era algo isolado, de pessoas que andavam na rua, esses andarilhos, né? Coisas dessa natureza. E eu me lembro que alguns anos atrás, hoje eu faço jejuns, mas não tão como e quanto era antes, né? Antes eu tinha algumas dúvidas do chamado, antes eu nem gravava vídeos aqui, enfim, mas era um tempo assim de muito jejum e muita subida ao monte, era muita consagração, né? Foi mais ou menos nesse tempo que Deus foi me levando lá para essa igreja onde eu estou e eu encontrei a matriarca. Deus me apresentou a matriarca, onde eu falo sobre isso, que é a pessoa que me ajudou, irmãs. E até hoje ela me ajuda. Ela é assim a minha discipuladora. Olha, eu acho que eu já conheci uma outra pessoa igual a ela, já no mesmo nível, na mesma estrutura do que essa matriarca. Eu já conheci, mas já conheci essa pessoa e essa pessoa é a filha dela. É idêntico, é igual. Não digo assim idêntico porque não existe duas pessoas iguais, mas irmãs, a filha da matriarca, olha, irmãs, é a Xerox assim, né? E outra pessoa igual a ela, irmãs, só a filha dela, né? Que é a filha dela. Mas vamos aqui ao vídeo aqui, irmãs. Vamos aqui. São pessoas muito difíceis de encontrar na vida, viu, irmãs? São pessoas difíceis de encontrar na vida, mas vamos lá. Devido à sabedoria, devido a uma série de coisas, né? São pessoas muito especiais e difíceis de se encontrar na vida.
Se você encontrar uma pessoa dessa na vida, é uma, duas, é difícil de encontrar, viu, irmãs? Mas vamos lá. Não estou me referindo a pessoas perfeitas, mas vamos lá. E foi nesse período de descoberta, de ministério, foi nesse período de muito jejum, né? Muita consagração, e eu comecei a orar pelo quintal. Eu estava em um jejum de 21 dias. Eu comecei, viu, irmãs, a orar pelo quintal. E eu me lembro que eu aqui nesse recinto, aqui onde eu gravo os vídeos, que é o local assim onde eu oro, enfim, eu comecei a estender as mãos, né? Então a janela aqui, essa janela aqui, essa janela aqui. E eu estendendo as mãos, né, para o quintal, que o quintal é aqui, né? Não era assim um quarto, ela falou aqui, né, a Fátima, não era um quarto. Amada, não era um quarto, era uma casinha de madeira, eram 4 paus assim de madeira, acho que era caibro, ou perna de 3, não sei, acho que era caibro assim. Um telhado que a minha parente, né, colocou assim. E ali, irmãs, toda espécie de coisa. E eu, no meu espírito, eu não sabia nada, eu não tinha esclarecimentos. No meu espírito, eu fui levada, impulsionada pelo Espírito Santo a orar pelo quintal. E eu me estranhei naquela oração, né? Eu me estranhei naquela oração, mas fui me deixando levar pelo Espírito Santo de Deus. E fui orando, fui orando, fui orando. Eu estava aqui em pé, né, de mãos estendidas. Eu não senti de ir lá para o quintal. Em um determinado momento eu voltei para o joelho novamente e continuei a oração. E nisso, irmãs, que eu estava orando, eu vi essa visão dessa velha, né? Dessa velha. Irmãs, eu orava muito. Hoje eu oro. Hoje a vida vai mudando, né? As coisas vão mudando, as responsabilidades, a nossa vida, Deus vai guiando assim para uns direcionamentos, né? Mas, irmãs, e Deus me deu essa visão, é uma visão rápida, né? Geralmente visões que Deus me dá é algo rápido. E uma velha, né? Um espírito, um demônio, né? Uma entidade velha, com lenço na cabeça, mas assim, outros cabelos assim, tudo para fora. Irmãs, a imagem horrível. Saia suja, rasgada, roupa suja rasgada, com uma trouxa. O que me chamou a atenção era uma trouxa suja, velha. E ali, né, naquela visão, eu falei, Senhor, o que que é isso? É uma entidade, Raquel, da sujeira que se alimenta. Na hora Deus me deu o discernimento, tá? Ela se alimenta dessa bagunça, dessa desordem. E ali aconteceu uma coisa que eu falei para os meus familiares aqui, né, que viviam aqui comigo na época. Falei, olha, aconteceu isso. As pessoas não creram muito, deram descrédito. Eu não entrei assim em maiores detalhes, né, para poder tirar, né, para eles me ajudarem a tirar, né. E ali não me deram muito crédito não, mas deram muito crédito, passou mais uns tempos. Eu falei, Jesus, é eu e o Senhor, me ajuda, me dá força. E ali, mas graças a Deus foi resolvido e as coisas começaram a andar aqui nesse lugar. Com o passar dos anos, as coisas começaram a mudar aqui nesse lugar. Graças a essa visão e revelação que Deus nos deu na época. Então, eu gravei um vídeo, né? Quem sabe eu gravo um outro vídeo em maiores detalhes, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero concluir, né? Vou até concluir aqui esse vídeo, né? Com esse comentário. Mas foi um momento assim de muita consagração. E encerrando aqui esse vídeo, depois eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Irmãs, ó, coisas ocultas, tá? Coisas ocultas, Deus está mandando eu prosseguir aqui. Coisas ocultas, esquisitas, estranhas, nós não vamos alcançar na superficialidade. É necessário, dá trabalho, irmãs. Uma consagração, uma busca, um jejum intenso e leitura da palavra. Então, eu quero aqui falar para você, no nome de Jesus, eu jamais teria acesso a essas informações no nível da espiritualidade que está aqui em cima, eu aqui,
no carnal, alimentando a minha carne, comendo de qualquer maneira, sem me apartar de coisas ruins, não me guardando, não me resguardando, sem ler a palavra. E outra coisa, irmãs, leitura da palavra. Porque você lendo a palavra ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Ela vai entrando, vai entrando, vai entrando. E ali aquilo vai te libertando, vai tirando coisas do mundo. Nós precisamos nos libertar todos os dias, porque a todos os instantes aqui na Terra, nós recebemos muitos bombardeios do mundo. É música do mundo que vizinhos colocam alto. É um lugar na rua que você passa, que você vê uma cena que, né? Às vezes irmãs, nós somos bombardeados pelo mundo. E aquilo, se nós não nos limparmos com a palavra de Deus, não tem como. Então, eu lembro, né, que até a matriarca, ela passou para mim 40 capítulos por dia. E eu tive, assim, muitas vitórias naquela época. Então, irmãs, era uma consagração intensa. Por que, irmã Raquel, ler a palavra? Irmãs, porque o inimigo, ele não aguenta a palavra. Ele não aguenta onde tem palavra. Então, libertação só vem através da palavra. Eu creio que uma das piores coisas que tem é você expulsar um demônio de uma pessoa, porque quando você expulsa e você não trata daquela pessoa, você não coloca, você não ensina aquela pessoa, você não cuida daquela pessoa, mandando ler a palavra, busca do Espírito Santo, irmãs, vai vir mais 7 piores. Quem está entendendo aqui? Então, irmãs, nós precisamos de libertação diariamente para tirar o ego, a vaidade, amém? Se eu não tivesse aquela consagração naquela época, eu jamais teria acesso a essas informações e outras informações que Deus ainda me dá, ainda no dia de hoje. Hoje eu faço jejuns, mas é assim, de uma forma bem diferenciada, por conta de alguns aspectos na minha vida, né? Sobretudo, alguns aspectos pessoais, né? Nos quais eu não quero aqui entrar muito em detalhes, porque eu não sei para onde que vai esses vídeos. Então, eu tenho que ter aqui muito cuidado, muita cautela aqui, às vezes, em algumas situações. Mas Deus ainda hoje me dá algumas informações no qual eu jamais teria acesso se não fosse por uma... deixa eu fechar aqui. Pronto, melhorou aqui, melhorou. Se não fosse por uma... porque o sol tá maravilhoso, mas dá reflexo aqui. Então, eu creio que o vídeo não fica muito bom, mas vamos lá. Irmãs, jamais eu teria acesso a essas informações, né? Hoje eu faço jejum, mas eu faço assim de uma forma bem diferenciada por conta de vários aspectos. A nossa vida vai mudando, né? E Deus nos dá sabedoria. Vamos fazer um trato, né? Eu e você aqui. Se você quiser ter acesso a algumas informações da sua vida, alguns acessos, aquilo que vai acontecer, porque só Deus conhece o nosso futuro, nós não sabemos. Cuidado ao assinar contratos, ao fazer aliança com pessoas. Até isso Deus nos livre, irmãs e irmãos. Então, assim, é uma experiência muito forte. Eu comecei aqui esse vídeo para ler vários testemunhos, né? Vou gravar outros vídeos falando aqui sobre alguns comentários, mas aqui eu só vou ficar nesse comentário porque eu não vou ficar falando as coisas aqui de forma superficial para vocês, escondendo informações, não. Aqui é a irmã Raquel pela irmã Raquel. Então eu preciso ser sincera, honesta, diretiva. Eu gosto de ser focada, né? Eu não vou ficar aqui falando, floreando e correndo aqui com o assunto, mas eu já vou encerrar esse vídeo para não ficar longo. Eu vou ler um outro comentário de uma outra irmã e eu pretendo ser também incisiva ali, ter foco no que Deus me direcionar. Mas o que eu quero falar é isso: existem coisas na sua vida que só a consagração vai te ajudar. Amém, irmãs? E se você quiser ajuda nesse sentido, eu posso te ajudar e auxiliar com a mentoria.
tem um custo, mas o custo é simbólico, viu? Se você quiser e assim desejar, amém? Que Deus abençoe, eu vou deixar o link aqui embaixo. Fica na paz do Senhor.